Pessoal, vamos ao nosso giro pela política no Rumble do dia 23 de setembro. Obrigado a todo mundo que vem assistir o nosso vídeo por aqui. Aqui a gente faz nesse vídeo um apanhado de todas as notícias de política do dia, para evitar ficar falando muito de política lá no YouTube, porque vocês sabem, o YouTube é muito sensível com isso. Eu agradeço a todo mundo que acompanha a gente por aqui, né? E outra coisa, ontem o vídeo que eu subi do giro pela política no Rumble deu um erro no Rumble, e ele ficou travado processando lá, e o problema todo foi que ontem justamente foi o dia que eu viajei para São Paulo para participar do debate lá no Monark com o Nilman, e então eu estava em São Paulo. Quando eu vi o problema, quando eu vi o erro, eu estava em São Paulo, não tinha mais como corrigir o problema, né? Hoje cedo eu falei, vou subir agora o vídeo de ontem certinho, só que eu vi que alguém lá no Rumble deve ter visto o problema e consertou o caso. O vídeo agora já está disponível, o vídeo de ontem. Mas quando acontecer assim, gente, o vídeo tem no Odysee também e tem no BitChute, tá? Eu faço esse mesmo vídeo em vários canais alternativos. Eu só não coloco no YouTube. Embora eu acho que tem gente que coloca lá também, eu não me importo, propriedade intelectual não existe. Esse vídeo meu é para as redes alternativas. Hoje nós vamos falar notícias trazidas por Tarcísio, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Vamos falar sobre o novo Datafolha. Saiu mais um Datafolha, o pessoal do PT está feliz da vida, mas surgiram alguns questionamentos sobre as pesquisas. Vamos entender o que está acontecendo aí, quais os problemas que estão acontecendo. Vamos fazer uma pergunta aqui crucial. Quem ainda acredita no Lula a essa altura do campeonato? Vamos responder essa pergunta aqui. O dilema da Copa do Mundo, a esquerdalhada está preocupadíssima em se vai poder usar a camisa verde e amarela na Copa do Mundo. Já pensou Bolsonaro ganhando a eleição, a esquerdalha não usando camisa verde e amarela só de raiva? E o Brasil ainda ganhando a Copa do Mundo? Ia ser muito engraçado. Enfim, vamos começar falando sobre as pesquisas aqui. Como eu avisei para vocês, chegou-se no finalzinho, deu a puxadinha. Gente, está no final dessa parada toda, tá? Esse final de semana agora é o último final de semana antes da eleição. Domingo, sem ser esse domingo agora, domingo, no próximo domingo, já é o dia da eleição, já vamos todos votar no início de outubro, né? Então é a reta final agora, essa semana, a propaganda eleitoral acho que vai só até quinta-feira, já acaba essa parada, o primeiro turno já tá chegando agora, né? E aí, como eu avisei, ia dar a puxadinha aqui, ó. O que fez isso daí? Foi o Datafolha. Ó, lógico que o Datafolha dá a puxadinha pro Lula, a gente sabe dessa parada. Que o Lula tem chance agora de ganhar no primeiro turno. Vai lá, lulista, vai votar, porque o Lula tem chance de ganhar no primeiro turno. Corre lá para você votar, não desanima não, e coisa e tal. Enfim, botou lá o Lula com 47% de votos, Bolsonaro 33%, e no total 50% dos votos válidos. Ou seja, pela pesquisa do Datafolha, o Lula ganha no primeiro turno, ou tem chance de ganhar no primeiro turno, né? É aquele negócio, a gente sabe, Datafolha é Datafolha, meu amigo. É ele e o IPEC, é aquela coisa que não tinha como mudar ao longo do tempo, né? Teve também uma nova pesquisa do Poder Data, que deu 6 pontos de diferença, não teve muita diferença em relação ao anterior, tá mais ou menos a mesma coisa. 6 pontos de diferença já elimina a possibilidade de ganhar no primeiro turno do Lula, mas como a gente vai ver, eu acho que pode ser até melhor do que isso, né? Olha só que coisa curiosa. Aqui diz a mídia tradicional, o Poder 360, há 11 dias da eleição, a vantagem de Lula varia de 3,7% a 16%. Ou seja, tem desde pesquisa da Paraná Pesquisa dizendo que a diferença é 3,7 pontos, até dizendo que é 16 pontos de vantagem para o Lula, que é o caso do IPEC, que realmente pegou tão mal, que até o pessoal do Lula não acreditou naquela pesquisa do IPEC, né? Mas eu acho curioso desse pessoal que eles esquecem da Brasmarket, meu amigo. Aqui, ó, Brasmarket anunciou pesquisa ontem também. Saiu o resultado aqui, ó, Bolsonaro 44,9%, 45% e Lula 31%. Bolsonaro ganhando no primeiro turno com folga, mas com folga mesmo. E eu vou dizer para você por que isso daqui pode estar certo, a Brasmarket pode estar certa e as outras todas podem estar erradas. Justamente por um artigo que saiu da Legacy Capital, que é um fundo de investimentos americano, o pessoal especializado em estatística, e se debruçou sobre o problema das intenções de voto, das pesquisas de intenção de voto e dos resultados eleitorais no Brasil, porque é aquilo que eu já falei para vocês aqui algumas vezes. Se você pegar sistematicamente todas as pesquisas eleitorais no Brasil, desde que teve a redemocratização, todas elas erram e erram tendendo para a esquerda.
2002 teve erro, 2006 teve erro, mesmo quando o PT ganha. O PT ganha, mas ganhou por uma faixa menor do que a pesquisa dizia. A pesquisa dizia que ia ganhar por mais. Em 2018, particularmente, o erro foi monstruoso. E aí o pessoal falou, pô, peraí, né? Partindo do princípio que não tem instituto de pesquisa fazendo sacanagem, fazendo traquinagem, que eu não sei se não tem, eu fico na dúvida, sinceramente, mas vamos supor que os institutos de pesquisa estão fazendo a coisa certa. O que está acontecendo? Por que está tendo essa diferença? E a visão deles foi justamente a questão do gap educacional. O que eles colocaram? Aqui no Brasil, você tem as pessoas mais pobres tendem a faltar mais à eleição. É uma coisa razoável, porque o cara pobre ele trabalhou a semana inteira, trabalhou o mês todo, aí chega no domingo, que é o dia de descanso dele, vai votar, sair de casa para votar. Mais do que isso, tem que pegar ônibus, né? Tem que ir até o local de votação. Então as pessoas com menos dinheiro, com menos capacidade financeira, são aquelas que menos votam, que mais se abstêm. Não estamos falando de voto em branco, voto nulo, não é aquela pessoa que vai protestar e vota em branco e coisa e tal, não é nada disso não. É realmente a pessoa que não vai votar porque né, não tem dinheiro para ir, ou quer aproveitar o domingo dela com outra coisa, quer fazer outra coisa. O pessoal mais jovem também, pelo mesmo motivo. O pessoal mais jovem diz que vai votar no Lula, muita gente jovem vota no Lula, e da mesma forma o pessoal que sai mais à noite e chega no domingo, quer pegar uma praiana e coisa e tal. Então, mas o ponto da pesquisa foi a questão da escolaridade, foi a questão de pessoas de menor instrução tendem a faltar mais à votação. E aí o que você tem? Nas pesquisas todas, elas mostram que o pessoal que vota no Lula, a maior parte do eleitorado do Lula, está no pessoal de baixa renda. E aí isso afeta o Lula negativamente, ou seja, o Lula tende a ter mais abstenção entre as pessoas que votam no Lula. A gente já viu isso, a gente já falou sobre isso, inclusive o próprio Datafolha fez uma pesquisa mostrando que a pessoa que vota no Lula tem uma chance maior de não votar. Pra você ter uma ideia, teve uma pesquisa aqui, eu não sei se eu cheguei a mencionar ela aqui em algum vídeo, mas que falava que 10% das pessoas que falaram, a pergunta era, em quem você vai votar? Ah, vou votar no Lula. Mas você vai votar mesmo? Você vai no dia? 10% falaram, não vou votar. Ou seja, a pessoa falou que vai votar no Lula, mas não vai ajudar o Lula não, porque no dia ela não vai votar. 30% falaram que não sabe se vai votar ou não. E só o resto falou que pretende votar no dia. Olha só, se a pessoa de antecedência já fala que não vai votar, porque ela não vai mesmo. O pessoal que diz que talvez vá votar, vamos combinar, você acha que o pessoal vai levantar, tirar a bunda da cadeira para votar no Lula no dia? Muito pouco provável. Esse é o problema do pessoal. Ao passo que o pessoal que vota no Bolsonaro, esse pessoal vai votar com certeza. Saíram para fazer manifestação no 7 de setembro, milhares e milhares de pessoas, então com certeza o pessoal do Bolsonaro vai. E aí eles mediram isso, eles fizeram todas as pesquisas antes e coisa e tal, e fizeram a consideração de que, olha só, existe uma diferença. Bolsonaro, as pessoas que... o voto em Bolsonaro tende a ser 6% maior do que o que está na pesquisa. Por quê? Porque muita gente também não fala que vai votar no Bolsonaro e coisa e tal, e o voto no Lula tende a ser 8% menor do que o que tem nas pesquisas. Ou seja, existe um gap de, olha só, 14 pontos percentuais. Lembra? Foi exatamente o que eu falei que a gente viu nas últimas pesquisas, que dá uns 14 pontos de diferença, de vantagem de um lado para o outro, entre a esquerda e a direita aqui no Brasil, se você pegar historicamente as eleições, né? Eu tinha falado aquilo meio assim, olhando os números só. O cara fez aqui um estudo bonitinho, cheio de coisa, Legacy Capital, tal, fez aqui uma metodologia e coisa e tal. A Veja está repercutindo isso aqui também, falando, olha só, uma nova interpretação das pesquisas que pode mudar o resultado da eleição. Agora, meu amigo, pega qualquer uma dessas aqui, até o Datafolha. O Lula tem 47%, tira 8 pontos disso daqui, então 39%. O Bolsonaro tem mais 6%, bota mais 6 pontos aqui, dá 39 também. Já empatou os dois aqui só nessa brincadeira do Datafolha. E lembra, o Datafolha é um dos que está maior. O IPEC está maior ainda, mas mesmo o IPEC já tiraria o Lula de ganhar no primeiro turno nesse caso. E nos outros todos, as outras todas as diferenças que tem aqui, ó, entre 3,7 a não sei quantos pontos, todas elas, tirando IPEC e Datafolha, são menores de 16 pontos. Desculpa, são menores do que 14 pontos, que é esse gap
que dá pela questão da escolaridade e da ausência dos eleitores, né? Então, no final das contas, é isso daqui. Ó. O que você vê nesse caso aqui é que Bolsonaro pode sim ganhar no primeiro turno. E não vou nem falar no caso da Brasmarket, porque aí, meu amigo, aí virou brincadeira, né? Bolsonaro vai ganhar com 60% dos votos. Não acredito que aconteça alguma coisa desse tipo. O que pode estar acontecendo aqui é justamente que a Brasmarket ela já considera essa parte da questão da abstenção, então aí já faz sentido, porque ela está mais ou menos realmente com 14 pontos de vantagem para Bolsonaro, ou seja, ela está dando o mesmo empate técnico que a Paraná Pesquisas, mas como ela está considerando essa questão da abstenção, já está dando o Bolsonaro na frente, né? Então pode ser que no final das contas seja isso daqui mesmo. E Bolsonaro na Brasmarket leva no primeiro turno, tá? Se for esse percentual, ou seja, existe sim a chance de Bolsonaro levar essa eleição no primeiro turno. Bom, um problema que o pessoal está colocando aqui, né? Então essa foi a interpretação nova, é a questão de que as equipes do Datafolha estão sendo alvo de hostilidade crescente ao fazer pesquisa eleitoral. Por que será, não é mesmo? Por que será que o instituto que está dando um ladrão como ganhando a eleição no Brasil, de forma claramente suspeita, de forma claramente intencional de gerar resultado para ajudar o ladrão, está sendo atacado pelas pessoas na rua? Olha que coisa, né? A imprensa não aprende mesmo. A Rede Globo, hoje em dia, aqui no Rio, antigamente, quando o pessoal ia fazer reportagem externa, a Rede Globo tinha um carro com adesivado de Globo, botavam a câmera com o logo da Rede Globo, o microfone da Rede Globo, o repórter com o boné da Globo, todo mundo vestido de Globo, coisa e tal. Era bacana, o pessoal passava, aplaudia a Rede Globo fazendo reportagem. Hoje em dia, meu amigo, a Rede Globo faz reportagem assim, ó, é uma van sem nada marcado, não tem nenhum adesivo em nada, a câmera não tem nada, o repórter não está escrito, não tem nada. De vez em quando eles usam um microfone com o símbolo da Globo, mas mesmo isso é de vez em quando. A maior parte das vezes eles botam um microfone que não tem nenhum símbolo, não tem nada desenhado no microfone para dar a entender que é da Globo, né? E se você parar e perguntar para eles se é de alguma empresa, eles falam, não, que isso aqui é coisa de marketing. Eles não falam que é da Globo que está gravando. Por quê? Porque ficaram marcados. Olha só, eu não estou recomendando que as pessoas façam isso, tá? Eu sempre fui claro, eu já falei em outros vídeos, eu acho que é uma crueldade com o repórter. Ah, o repórter é um sacana lulista e coisa e tal. É, mas ele tem direito à opinião dele, né? Quem é o culpado dessa história mesmo é a direção da Rede Globo, não está ali no pé no chão fazendo reportagem. Eu acho uma maldade sacanear repórter ou sacanear o pessoal do Datafolha da mesma forma. O pesquisador ali na ponta, meu amigo, é o último, quem tem menos culpa nessa história toda. É o que eu falei para vocês, o grande culpado dessa história é o cara que está lá por trás fazendo as estratificações lá, quanto faixa de renda, quantas pessoas de cada faixa de renda que tem que entrevistar, esse tipo de coisa. Esse pessoal que está fazendo a maracutaia toda ali, né? O entrevistador, coitado, é um pobre empregado lá que está tentando ganhar o dinheiro dele. Então, mas é o mesmo fenômeno que está acontecendo. Esse pessoal começou a roubar tanto, mas roubar tanto para o Lula, que, meu amigo, perdeu a credibilidade totalmente. É um negócio que realmente é triste de ver acontecer. Eu não acho uma coisa legal isso. Falo para vocês, não façam isso, não hostilizem esse pessoal, é uma coisa ruim esse tipo de coisa, né? Agora, daí o pessoal fala, ai, que eu não sei por que tem hostilidade. Aí o Matheus Leitão dizendo aqui, não, porque é Bolsonaro que está dizendo, que está incitando a hostilidade contra o Datafolha. Não, o Bolsonaro está apontando o que é óbvio para todo mundo, que o Datafolha está roubando nessas análises deles. Tá, vai ficar claro na eleição o quanto que eles estão roubando isso daí, né? Então, essa violência aí foi causada por eles próprios. Esse pessoal está achando que o mundo é a bolhazinha esquerdista deles lá do Leblon, né? E não percebe, quando vai no mundo mesmo, quando encontra pessoas de verdade, a situação não é bem essa, né? Enfim, e aqui tem alguns casos que eu acho que é impressionante. Por exemplo, esse aqui de novo, fizeram uma outra reportagem dizendo sobre a dificuldade de Lula transferir popularidade aos candidatos nos estados. O Lula tá ganhando tudo quanto é lugar, mas os candidatos do Lula não ganham, cara. Por que o Lula não consegue transferir essa popularidade para os candidatos dele? O Bolsonaro consegue. O Bolsonaro fez o Tarcísio lá em São Paulo. O Tarcísio era desconhecido, ele está crescendo em São Paulo porque ele é o candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro faz os candidatos nos estados em que ele está. Aqui no Rio de Janeiro, eu devo votar no Cláudio Castro por causa do Bolsonaro. Não gosto particularmente do Cláudio Castro, não.
mas é o candidato do Bolsonaro, devo votar nele, né? O Lula não consegue fazer isso. Por que o Lula não consegue fazer isso? Porque o Lula não tem popularidade. Esses números do Lula são claramente inventados, é claramente uma pesquisa tendenciosa para ajudar o Lula nessa reta final. É mais do que óbvio isso, né? E aí o pessoal tá batendo desespero, né? Como eu falei para vocês, que o FHC vai apoiar o Lula. Você pode ter certeza que vai. Vai ser o dia que vai estar assim, Olavo tinha razão. A gente tem que marcar o dia que o Fernando Henrique Cardoso, escreve o que eu estou dizendo, vai ser algum dia entre agora e o dia da eleição. Talvez na véspera da eleição, 1º de outubro, alguma coisa assim. Mas vai ter o dia em que o Fernando Henrique Cardoso vai pedir voto para o Lula. E aí todos nós vamos poder dizer que é o dia do Olavo tinha razão. Olha só, e eu confesso para vocês, isso era uma coisa que eu lá atrás achava errado. Eu falava, não, o Olavo tá falando besteira, que isso, não, o PSDB ele é um pouco mais liberal, ele não é a favor do Lula, não é isso. E eu reconheço hoje em dia, o Olavo estava certo, eu estava errado. De fato, o Lula e o PT e o Fernando Henrique Cardoso e João Dória e essa turma toda, é tudo a mesma coisa. Não tem é zero diferença nesse pessoal aí. Não tem nada de ser mais, é centro-esquerda versus esquerda. Não, é tudo esquerda. Não tem nada demais aí. Mas enfim, vamos ver que dia que vai ser, hein? O FHC já fez um apelo pro voto pró-democracia e listou pautas do Lula. Ele já telegrafou o que é para votar no Lula. Agora, mas pode esperar. Ele vai chegar um dia e vai falar na televisão, votem no Lula, vai ser o dia Olavo tinha razão. Olavo avisou, é isso daí, estratégia das tesouras, teatro das tesouras. É isso daí, meu amigo, né? Se alguém ainda tinha alguma dúvida disso. Bom, e aqui, segundo a Bela Megali, na reta final, os integrantes da campanha de Bolsonaro se veem perdidos e sem estratégia. Estão desesperados. Como eles vão fazer com o Datafolha, que continua dando Lula na frente, por mais que todo mundo perceba que é errado, né? Pois é, né? Esse pessoal realmente é de uma inocência, né? Eles acham que isso está afetando o pessoal do Bolsonaro. Mas, meu amigo, vocês que estão inventando essa coisa aí do Lula estar na frente na pesquisa, você acha que tem alguém fazendo alguma diferença com isso? E aí o Lula também está no desespero agora, né? Porque ele está vendo, está chegando a hora e ele sabe que ele não vai ganhar, né? Porque eles entendem isso aqui, eles sabem que essa parada aqui vai dar ruim para eles, que eles vão acabar perdendo a eleição, né? Se não perderem no primeiro turno, vão perder no segundo turno. Aí o Lula começa, não, agora eu estou defendendo as armas no campo, eu defendo que o fazendeiro pode ter armas, não, eu defendo isso e coisa e tal. Olha só, se tiver algum fazendeiro que acreditar nisso, merece o que vai acontecer com ele, tá? Porque tá na cara que o Lula tá fazendo isso daqui porque tá desesperado, tá querendo atrair voto de qualquer jeito, sabe que não tem apoio, aí quer atrair voto de qualquer jeito, tá falando qualquer besteira. Nesse ponto da campanha, o Lula, qualquer coisa que você falar assim, Lula, só voto em você se você falar que é a favor dos marcianos. Aí ele vai falar, não, eu sou a favor dos marcianos, não sei o que lá. Mas eu só voto em você se você for contrário aos marcianos. Então eu sou contrário aos marcianos. Ele vai falar qualquer coisa, não importa se tem inconsistência, se não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque, meu amigo, virou a corrida desesperada no final das contas, né? É óbvio que o Lula não vai ajudar armas no campo. Ele pode até dizer isso, que vai, coisa e tal, pode até não mudar muita coisa na legislação, mas você acha que os chefes da Polícia Federal, os chefes do Exército, que ele vai colocar para analisar os pedidos de arma, você acha que vão ser pessoas favoráveis ao armamento ou pessoas desfavoráveis ao armamento? Pensa, é o Lula, o cara que está apoiando o MST, que quer invadir as fazendas sem ter muito esforço, sem levar muito tiro. Meu amigo, esquece, nunca mais você vai ter arma na sua fazenda. Outra coisa, olha só, aqui, para quem ainda tem alguma dúvida que ele está nessa fase do desespero, de qualquer coisa vale apoiar tudo e todo mundo, ele suspendeu o programa final do governo. Não, vou suspender, não vou falar o que eu vou fazer não. Eu vou me candidatar e, depois vocês vão descobrir o que eu vou fazer, né? Felizmente nós não vamos descobrir porque ele não vai ganhar a eleição. Mas é um absurdo isso. Ele não vai fazer um programa de governo, por quê? Porque ele sabe que se botar um programa de governo, algum apoio ele vai perder. É o caso que o Ciro falou isso muito bem, né? O cara tá juntando Boulos com Henrique Meirelles. Meu amigo, alguém tá sendo enganado ali. Ou ele tá enganando o Boulos ou tá enganando o Henrique Meirelles. Se ele botar no papel, um dos dois sai da campanha, um dos dois abandona o Lula. Então é isso daí. A gente sabe que o Lula tá nessa coisa de não, vou fazer tudo, sou a favor de tudo agora. E
falou, né, que não, igreja não pode ter partido, disse aí ao criticar quem mistura fé com política, e mandou uma carta para o Papa Francisco falando em risco do segundo turno, não sei o que lá. Não, Papa Francisco, por favor, mas não pode misturar política com religião, não, hein? Ele falou que não pode misturar. Ele não, não, mas ele, pô, ele é diferente, pô, ele é democracia, é da cartinha da democracia, não é mesmo? E o pior é que vocês conhecem esse Papa nosso aí, né? Esse Papa, meu amigo, ele vai aceitar isso. Você acha que não? Capaz de mandar uma foto pro Lula ainda com um santinho dizendo, olha, votem em Lula e não sei o que lá, né? Não duvido nada. Infelizmente. Bom, e ainda tem o escândalo do Lula, né? Para quem achou que esse negócio de corrupção no Lula tinha ficado no passado, olha só, notícia fresquinha. M4 Comunicações foi uma empresa criada em 4 meses atrás. 4 meses atrás, setembro, julho, junho, maio. Maio foi criada a empresa, aqui, maio de 2022. De acordo com a Receita Federal, ela tem um sócio, o Sidônio Pereira, que é um cara que já foi denunciado por corrupção e coisa e tal. E essa empresa já recebeu 25 milhões da campanha do Lula, de recursos, né, da campanha do Lula. E detalhe, essa empresa, a sede que ela coloca, ela não existe na sede que ela coloca. A sede que ela coloca está para alugar, é um escritório que está sendo alugado. Então como é que pode isso? Como é que pode ter uma empresa num lugar que está sendo alugado, né? Uma empresa recém-criada já receber 20... Meu amigo, para você conseguir um bom contrato com uma empresa, né, um contrato de 25 milhões, tu tem que ter uma empresa com um bom nome no mercado, já está há bastante tempo atuando e coisa e tal. Como é que essa empresa conseguiu isso do nada, né? E o pior, o tipo de prestação de conta que eles falaram lá, que é para... fornecer serviços à campanha da presidência. Não explica o que é. E eu fico preocupado. Lembra que eu falei para vocês que uma das coisas que eu acho arriscada nessa campanha é a questão de compra de votos. Eu não duvido nada que o Lula tenha algum esquema enjambrado para comprar voto. E lembra que no primeiro turno você consegue comprar voto com facilidade por conta do RDV. Eu já expliquei o esquema aqui. No segundo turno não dá para comprar voto com RDV, é mais difícil de comprar. Daí aquilo que eu falei, por isso que o Lula quer ganhar no primeiro turno com tanta vontade. Se ficar para o segundo turno, ele pode ter dificuldade, porque não vai ter o esquemão que ele usa lá no segundo turno, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas para onde é que foi esse dinheiro? 25 milhões, meu amigo, não é pouco dinheiro, não. Lembra, o Lula pegou ao total do fundão eleitoral 68 milhões. 68 milhões é muito mais do que 25 milhões, mas para pensar. 25 milhões é ali quase metade, né? Uns 40% de 68 milhões. É muito dinheiro, é bastante coisa. E foi tudo na mão de uma empresa só, uma empresa recém-criada. Uma empresa que o sócio dela já é investigado por corrupção. Meu amigo, é o que eu falo. Esse cara é tão sujo, mas tão sujo que não tem jeito. Até na campanha já tem sujeira, já tem corrupção. Uma pesquisa, uma notícia curiosa que saiu aqui, que é lá de fora, né? Da Foreign Policy Magazine, que disse que por que Pequim quer que Bolsonaro ganhe. E aí achou uma coisa estranha, né? Porque realmente, eu sinceramente acho estranho isso daqui. A impressão que dá é que realmente o pessoal quer colar a China no Bolsonaro. Por quê? Porque faz muito mais sentido para a China o alinhamento do Lula. O Lula é muito mais alinhado com a China, é muito mais alinhado com a Rússia. Embora o Bolsonaro esteja brincando disso também, a verdade é essa, vamos combinar, o Bolsonaro andou fazendo uns alinhamentos meio estranhos aí, mas a verdade é que o Lula é muito pior nesse aspecto, né? O Bolsonaro ainda tem uma ligação com o Ocidente muito mais cristalina, com os Estados Unidos, com Israel, com vários países do Ocidente. Europa nem tanto por causa das brigas do Macron, aliás, de forma justíssima. Eu acho que Bolsonaro está totalmente certo no que tange a briga com a França, mas ele ainda é muito mais ligado ao Ocidente do que o Lula. O Lula não, o Lula é aquele cara que vai fazer acordo com Venezuela, com o Irã, com as ditaduras da África, é aquele cara que realmente não tem saída. Então, eu não sei não, achei estranha essa reportagem aqui ligando Pequim a Bolsonaro. Dá a impressão que querem queimar Bolsonaro com isso, mas não sei. Olha só que coisa engraçada essa matéria aqui, né? O esquerdista já está se torcendo por dentro, por quê? Porque depois da eleição esse ano a gente vai ter Copa do Mundo, né? E o Brasil vai disputar lá no Catar,
E aí ele falou, não, devemos boicotar a Copa do Mundo porque o Catar é um país feio, bobo, não sei o que lá. Não, o problema todo é o seguinte, ninguém boicotou a Copa de Moscou, né, que também é um país muito pior do que o Catar em termos de violência. A questão toda do esquerdista, entenda, é a camisa verde e amarela. Esse pessoal já tá bolado. Olha, eu vou te falar um negócio, só pelo fato de nenhum esquerdista hoje em dia conseguir vestir a camisa da seleção brasileira e ficar em paz, o Bolsonaro já valeu, já ganhou o grande prêmio no Brasil, né? Todo mundo já identifica as cores do Brasil com o Bolsonaro. O esquerdista não consegue mais torcer pelo Brasil, porque, né, senão ele se vê torcendo pelo Bolsonaro. É uma coisa que realmente, bicho, como o Bolsonaro liquidou com a esquerda, destruiu a esquerda no Brasil. O pessoal que sobrou aí tá meio que babucilante, porque não sabe o que fazer. O cara não sabe o que fazer. Não, que não pode. Como assim as camisas verde e amarelas, que simbolizam a ideologia, não sei o que lá, vão se diluir num mar de torcedores da seleção brasileira, né? Ele tá falando assim, não, que as camisas vão deixar de ser do Bolsonaro e vão ser do Brasil. Duvido. Isso é aquele esquerdista com raiva, porque ele sabe que não vai conseguir vestir a camisa verde e amarela na Copa do Mundo. E ó, eu vou dizer mais, Bolsonaro vai ganhar e o Brasil vai ganhar a Copa. E aí, meu amigo, os esquerdistas vão chorar, né? Vão chorar muito. Pessoal, uma dica importante para quem ainda não escolheu seus candidatos é aqui no site do proarmasbrasil.com.br/pré-candidatos proarmas. Então tem aqui nos vários estados candidatos que adotam a pauta das armas, que são favoráveis às armas. Então você pode clicar no seu estado aqui, pode escolher. Se você não tem candidato a alguma coisa, escolha um candidato aqui dessa lista, que certamente você vai estar com um candidato que tem esse dom libertário, né? Tem essa visão libertária aqui. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.